57 milhões de brasileiros, aproximadamente, arredondadamente falando, votaram em Bolsonaro em 2018. A pergunta que eu lhes faço é a seguinte: quantos desses que votaram em 2018 votarão ou votariam no Bolsonaro em 2022? Nós sabemos que 100% não votaria em Bolsonaro. Mais ainda, a última pesquisa de popularidade que rejeita Bolsonaro em 60%. Mas vamos mais, tentar fazer uma radiografia, a princípio superficial, sobre esse eleitorado. Quantos desses que votaram em Bolsonaro são cativos realmente de Bolsonaro? Vamos dizer que são uns 10, 15%. Então sobrou aí, vamos dizer que 15%, sobraram 85% desses 57 milhões de votos. Quantos desses, desses 85%, votariam em Lula novamente? E quantos destes não votariam em Lula? Pode ser que daqui a pouco dê aquela margem de 40 a 40%, ou talvez de 50 a 30%, porque quantos que votaram em Bolsonaro e não são fascistas, e foi somente para dizer não ao PT, não querem mais o PT, não, se revoltaram principalmente com as corrupções, com os escândalos sucessivos dos governos Lula e Dilma. Quantos que disseram não ao Lula e que não votam mais no Lula? Esta porcentagem que não vota mais no Lula é a porcentagem que o Ciro tem que trabalhar para 2022. Simples assim. Nós temos que conversar com este eleitorado que está aí, que está cansado de uma série de coisas. Do estelionato eleitoral do Lula, que disse que iríamos viver o Eldorado, e que teve coisas muito boas, mas que também não teve, não foi tudo isso que pintam sobre esse período. Passando pelo total desmantelo do desgoverno Bolsonaro. Portanto, o Ciro está certo em mostrar as contradições do lulopetismo e do bolsonarismo. Do lulopetismo mostrar que, sim, houve avanços, ninguém nega-os. Aqui nós não negamos o que o outro fez de bom. Mas que este benefício, ou aquilo que foi feito como benéfico, não mexeu em nenhum momento na estrutura do país. Então o Brasil precisa, de fato, uma estruturação, uma reestruturação. Portanto, não adianta melhorar para 4 anos e ter outros 4 anos de penúria. É preciso pensar o Brasil a médio e longo prazo. E aí a gente tem que dizer para o trabalhador o seguinte, que se você quer realmente pensar no futuro dos seus filhos, você tem que pensar não só que tenha carne hoje, mas que tenha carne amanhã. Aí é que tá, a gente tem que traduzir as coisas. E temos que fazer e mostrar de fato que o Ciro é a alternativa real, concreta, absoluta, tanto para Bolsonaro como para Lula. E ele tem se consolidado nesse filão. Ele tem ocupado esse espaço. E é por isso que a gente acredita que Ciro em 22 vai vir forte. E interessante também que o Ciro tem colocado um cenário que pode acontecer. Não é tão fora não é algo tão remoto. De, por exemplo, do Bolsonaro não chegar nem no segundo turno em 2022. E aí, meus amigos, se não chega Bolsonaro em 2022, o caminho para Ciro está muito mais aberto. Afinal de contas, o Lula sem Bolsonaro perde sentido, como também Bolsonaro sem Lula perde também o sentido. Então eu vejo como muito importante a derrocada do Bolsonaro, mas o trabalho de levantar-se como oposição não só ao Bolsonaro, porque derrotar o bolsonarismo não nos satisfaz somente, mas ter um projeto real, afirmativo, de oposição a Bolsonaro e ao lulopetismo. Por quê?
Porque a crise que hoje vivemos, a crise econômica principalmente, ela é oriunda principalmente do segundo governo Dilma, e que só foi aprofundado tanto por Temer como por Bolsonaro, as dificuldades para a classe trabalhadora. Então a gente precisa falar olho no olho, falar sem enrolação e, acima de tudo, acreditar no Ciro, acreditar na sua viabilidade, porque se alguém quer esperar que o PT vai fazer isso por nós, eu sinto muito dizer a você, o PT não vai fazer isso por nós. Então cabe a nós, militantes de Ciro, militantes do trabalhismo, fazermos o Ciro se tornar viável em 2022, porque ele já é viável. Mas nós é que vamos reforçar a sua viabilidade, não outros. Então, esperar que Carlito Neto vai dar força para Ciro em 2022, ou outros tantos, é esperar que a chuva caia na lua, quando na verdade há que ter condições para que haja chuva, e as condições para fazer a chuva cabe a nós. Os céus nos ajudam, mas sem a gente ajudar os céus, as coisas não acontecem. É isto.